aqueles pelos quais Cristo morreu, aqueles dos quais Cristo falou o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Será que a gente consegue compreender o que é todo aquele que o Pai me dá, e que todo esse irá a Ele, e que de modo nenhum Ele lançará fora esses? Será que a gente consegue compreender essa frase? Não acho que não é muito difícil, mas compreender de verdade, guardar no coração e ter ela como a firmeza da nossa salvação. Ele, o quinto pilar dos solas, soli Deo glória. Deus nos salva para a sua glória. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Jesus ainda diz lá no capítulo 10 de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Artigo definido. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna que o Senhor Jesus nos dá não é igual aos casamentos de hoje em dia, não é igual ao amor de Hollywood, que é eterno enquanto dura. É eterno mesmo. É a vida sem fim. Não só continuidade de vida, porque quem vai para o inferno tem continuidade de vida, tem eternidade também, mas é vida. Cristo é a vida. É Ele eternamente uma pessoa. Eu lhes dou a vida eterna. Notem os termos: jamais perecerão. Jamais. Eu acho que fica claro, jamais. Mas continua: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. O moço aqui, ele vai explicar esse verso, e aí eu vou ler a explicação dele com alguns comentários. Ele diz o seguinte: muitos utilizam esse versículo como prova da impossibilidade da perda da salvação, mas analisemos alguns dos pontos do versículo. Vamos embora. Os argumentos utilizados são vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. Tem que reconhecer uma coisa: o moço tem coragem. Porque para sentar contra isso, tentar escrever contra isso, ele tem coragem. Vamos dar. Vida eterna. Vida eterna só pode ser possuída no sentido potencial, pois o cristão certamente não tem vida eterna. É isso que o arminianismo dá. Me perdoe. Venham a Cristo. Aceitem Jesus como Senhor. Aceitem o Criador de todas as coisas como Senhor. Dá uma chance, Ele está batendo na porta. Eu aceitei, e agora? Agora você tem uma vida eterna potencial. Ela é eterna enquanto dura. Se você tropeçar, não tem mais vida eterna. Lembram da graça preveniente? A graça preveniente que eles defendem, que é uma graça salvífica, diz o seguinte: todos estão mortos em delitos e pecados. Até aí, ok. Na pregação do Evangelho, Deus dá a graça preveniente, e aí Ele faz o que com as pessoas que estavam mortas em delitos e pecados? Elas estão agora ressuscitadas, elas não estão mais mortas em delitos e pecados, mas elas não foram regeneradas. Elas receberam o que? Livre-arbítrio. Está lá em Acrescentares, capítulo 6. Como livre-arbítrio agora, eles que receberam essa graça preveniente podem aceitar ou não a graça. Mas ainda os que aceitarem, eles receberam uma vida potencial. Isso tem que fazer uma ligação lá com Éden. Quem que tinha uma vida eterna potencial? Adão e Eva. Adão e Eva. Vejam, foram dados mandamentos para eles e foi dito o seguinte: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Se eu vou morrer se comer daquilo, obviamente se eu não comer, eu tenho vida eterna potencial. O que Deus estava fazendo no Éden, gente? Ele faz com Adão e Eva o que nós chamamos de pacto de obras.
Obedeça e viverás. Vocês estão no pacto de obras? O homem obedeceu? Não, ele não obedeceu. Ele recebeu a condenação. E quando ele está recebendo a sentença da condenação, Deus promete o Evangelho. O Evangelho que não é um efeito colateral da queda, porque está dito na Bíblia que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, antes da queda. Que Cristo Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, antes da queda. Mas aí naquele momento é apresentada o pacto de graça. Gênesis 3,15. Eles estão oferecendo o pacto de obras. E eu estou me segurando até hoje para dizer isso. Isso é heresia. Cristo cumpriu o pacto de obras para nos beneficiar com o pacto da graça. Por quê? Porque Ele obedeceu toda a lei. E essa justiça nos é imputada. Mas havia ainda uma coisa na lei. A lei condenou o homem à morte. Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado, revestido da nossa carne sem pecado, paga o preço da quebra da lei. A punição que era nossa foi no lombo do Santo Jesus. O que Ele está oferecendo aqui é pacto de obras. Desprezou a graça. Perdoem os gritos.